Irmãos, eu vou orar pelos pedidos de vocês também. Para quem não sabe, né, algumas pessoas estão vindo na igreja hoje a primeira vez. A gente tem uma caixinha de pedidos lá na entrada, mas a gente também recebe os pedidos pelo WhatsApp, pelo YouTube, um monte de lugar. Se você não mandou nenhum pedido de oração, mas você está aqui conosco agora, coloque o seu coração diante de Deus, porque o Senhor conhece o teu coração, amém? Pai, eu me coloco diante de Ti agora, Senhor, eu quero Te pedir perdão por tudo aquilo que eu faço que Te entristece, Senhor, que o Senhor possa me limpar e me purificar. Pai, nesse momento eu me coloco diante de Ti para interceder por cada pessoa aqui. Senhor, o Senhor conhece os desejos do coração, o Senhor conhece as angústias, o Senhor sabe as promessas que o Senhor tem para cada um, Pai. Senhor, eu Te peço que aquilo que não é Teu, que o Senhor tire do nosso coração, para que nós possamos parar de sonhar e de procurar aquilo que não é Seu, Senhor. Mas o que é Seu para a nossa vida, que o Senhor traga a existência, que o Senhor realize, Senhor, que o Senhor derrube todas as muralhas, que o Senhor prepare as nossas vitórias, Senhor, que o Senhor cuide, Pai, da saúde, dos relacionamentos, das famílias, da vida sentimental, profissional. Eu entrego tudo a Ti, Senhor, mas principalmente a nossa relação contigo, que nós possamos viver o Seu sobrenatural cada dia mais e mais, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou tentar pregar, eu estou tremendo hoje, está difícil. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis 4, versículo 1. 2 Reis 4, versículo 1. Se você tiver sem Bíblia, vai colocar aqui atrás também, mas você pode ficar do lado de alguém que tem a Bíblia. Quem for encontrando vai se colocando de pé. 2 Reis 4, 1. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos. E deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que tiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao filho: traz-me mais uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela, e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Pode se sentar. Irmãos, muitas pessoas conhecem essa passagem, né? A passagem da multiplicação do azeite, né? Eu queria falar um pouco com os irmãos sobre algumas coisas que envolvem essa passagem, coisas que a gente pode levar para a nossa vida, sabe? E a primeira coisa que a gente vê, logo no versículo 1, é que diz que essa mulher ela era dos filhos dos profetas, né? O que significava que ela era do povo de Deus, né? E a gente já leu tantas vezes na Bíblia, em tantos momentos, né, que independentemente do que a gente passar, aqueles que estão com Deus são vitoriosos. E ela era dos filhos dos profetas, ela era do povo de Deus. Quem é povo de Deus? Quem é povo de Deus hoje, né? Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que Deus escolheu um povo para ser o povo dele, que eram os judeus, né? E os judeus foram abençoados em muitas coisas, em toda a sua caminhada, contra todas as pessoas que se levantavam contra eles, todas as coisas que às vezes pareciam grandes gigantes, né, como Davi e Golias, e sempre o Senhor estava do lado do povo dele. E o povo de Deus, alguns momentos se afastava, alguns momentos se aproximava,
né? Eu costumo dizer que quando a gente vai ler Reis e Crônicas, é uma grande montanha-russa de mais perto de Deus, mais longe de Deus, mais perto de Deus, mais longe de Deus, mudava o rei, ia mudando e o povo se afastava de Deus e acontecia diversas coisas e se aproximava de Deus de novo, até que quando Jesus veio para que todos nós pudéssemos ser povo de Deus. O que Jesus fala é que por meio dele nós todos somos enxertados, nós somos adicionados, né? Nós passamos a ser parte do povo de Deus. Diz que nós somos co-herdeiros, que nós passamos a ser filhos e somos co-herdeiros. E às vezes você se pergunta, mas nós não somos todos filhos de Deus? Não, nós somos todos criaturas de Deus. A Bíblia diz que nós somos todos criação de Deus, nós somos todos criaturas de Deus, e Ele permite que nós sejamos filhos por meio de Jesus. Quando a gente decide aceitar o sacrifício de Jesus, né, quando a gente decide aceitar que Jesus é o nosso Salvador, que morreu para que nós pudéssemos ser salvos, nós passamos a ser filhos de Deus. E aí quando nós somos filhos de Deus, nós temos direito à herança, porque Jesus disse que nós somos co-herdeiros. Nós temos direito à herança, nós temos direito a sermos cuidados por Deus. E a primeira coisa que a gente vai vendo ali em 1 Reis é que aquela mulher fazia parte do povo de Deus. E quando nós somos povo de Deus, nós somos cuidados por Deus, eu não sei qual é a batalha que você passa na sua vida, eu não sei qual é a dificuldade que você tem, eu nem conheço a todos às vezes, mas eu sei que se a gente estiver nos caminhos de Deus e a gente estiver batalhando com Deus do nosso lado e parece que a gente está perdendo, é porque a batalha ainda não acabou. Isso sempre assim, porque a batalha com Deus ela é sempre uma batalha vitoriosa. Às vezes a vitória é diferente do que você queria, mas ela é como Deus queria. Ou ela não é na hora que você queria, ela é quando Deus queria. E Jesus diz que no mundo a gente vai ter aflições. Ele não fala que ele ia nos livrar de aflições, ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que ele está dizendo é, eu venci o mundo por você. Se você estiver em mim, você vai sim passar pelas aflições, mas eu já venci por você. E o que acontecia com aquela mulher foi, ela ficou viúva. E naquela época, ficar viúva e sem nenhum marido era não ter como se cuidar. Tá? Tanto que eles tinham várias leis entre eles, que era assim, se a mulher ficasse viúva, ela casava com o irmão do marido, né? Para não ficar sozinha, porque quem trabalhava, quem fazia as coisas fora e ganhava dinheiro era o marido. Então, ela estava viúva, ela estava devendo, e os filhos iam virar servos, né? E eu também não sei qual é o seu problema, mas dificilmente o seu problema é maior do que o seu filho virar servo de alguém, tá? Eu não sei quais são as dificuldades que você passa hoje e tal, mas dificilmente é maior do que isso, sabe? Você ter que entregar os seus filhos para serem servos de alguém. E aí passou Eliseu, estava ali do lado dela, ela procurou a ele, né? E ela reivindicou essa coisa de co-herdeira, né? Porque ela vira para Eliseu e fala assim, o meu marido temia ao Senhor. O meu marido estava nos caminhos do Senhor. E a palavra diz o seguinte, que eu e minha casa serviremos ao Senhor e que Deus vai cuidar de cada um de nós. E ela lembra ele, eu e o meu marido servimos ao Senhor. E aí entra uma coisa aqui que às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que é confundir o mensageiro com a mensagem. Porque às vezes você vai para uma igreja porque você gosta muito do pastor, ou você gosta muito da pastora, ou você está esperando que aquela pessoa ore por você, ou que aquela pessoa fale com você, ou que Deus use aquela pessoa para falar com você, mas no final veio tudo de Deus. A gente não pode exaltar um pastor, uma pastora, um padre, ou quem quer que seja. A gente precisa exaltar o Senhor. E Eliseu, inclusive, ele era só um instrumento, e ele falou, o que é que você quer que eu te faça? Né? E ele precisava que ela dissesse, inclusive, quais eram os problemas. Deus conhece o seu problema, Eliseu não conhecia. Tá? Deus conhece os seus problemas. E ela foi e disse o que é que estava acontecendo com ela. Né? E aí eu quero que você compreenda o seguinte, Deus é um Deus de milagres. Deus sempre é um Deus de milagres. Deus era um Deus de milagre ontem, Deus é um Deus de milagre hoje, Deus vai ser um Deus de milagre amanhã, porque às vezes a gente esquece isso, e a gente acha que os milagres eram para as pessoas que estavam na Bíblia. Como se fosse assim, ó, o milagre foi até o momento que a gente escreveu esse último capítulo aqui, ó. Agora não acontece mais milagre, agora não existe mais milagre. Mas Deus faz milagre todos os dias. Deus te livra de coisas que você nem sabe que Ele te livrou.
É porque ele não chega no final do dia e faz um checklist com você e fala assim, então, você não foi atropelado, você não bateu seu carro, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, tal, mas Deus faz milagre todos os dias. É que alguns são mais evidentes. Mas ainda assim, os mais evidentes, Deus também já faz. Eu estou na igreja faz 33 anos. Nesse processo todo, eu já vi Deus curar de AIDS, eu já vi Deus curar de câncer, eu já vi Deus fazer dar à luz quem era estéril, eu já vi Deus resgatar casamentos, eu já vi Deus fazer coisas tão incríveis assim. E eu sou uma pessoa que eu não podia nunca duvidar do agir de Deus. Nunca, nunca, nunca. Mas o que acontece é que, às vezes, Deus precisa nos colocar em determinadas situações para que a gente possa entender o agir dele. Porque, às vezes, a gente precisa esgotar todas as nossas possibilidades para a gente poder saber que é Deus. Porque enquanto você acha que alguma coisa é do seu braço, é do seu conhecimento, é da sua capacidade, é do seu intelecto, é do seu físico, ou seja lá do que for, você vai dividir aquela glória de Deus. Ah, Bruno, então significa que Deus só age quando tudo já está ruim? Não, existe um jeito bom de você evitar isso. É tudo na sua vida já ser entregue a Deus. E você saber que nada é por sua causa. E você já entrega desde o início tudo a Deus. Mas às vezes a gente precisa chegar em determinadas situações em que você olha e fala assim, agora só um milagre. Agora não tem mais condição. Agora não tem mais jeito. Agora é só um milagre. Eu não consigo mais sair da situação, eu não vejo mais situação nenhuma. Eu só vejo as circunstâncias. E nós somos bons de ver circunstâncias. Em geral, inclusive, a gente vê as circunstâncias até maiores do que elas são. Sabe? Que tem uma expressão na ciência que explica isso. Que diz que isso chama terrificação. O que é terrificação? É você enxergar alguma coisa que não aconteceu ainda e você imaginar o pior daquilo, o terrível daquilo. E na sua cabeça aquilo ser o pior possível. E você começa a pensar na pior situação possível que aquilo pode acontecer. Sabe? É a nossa terrificação. É você olhar para as circunstâncias e você pensar, agora já era. Agora deu. Agora não tem condição, já era. Não sei mais o que fazer e tal. E diz que nessa hora é que Deus fala, já era nada. Espera aí. Né? Ou então quando você já passou por tanta coisa e você fala, pai, eu não aguento mais. E Deus fala, aguenta. Eu sei que você aguenta. A gente aguenta muito mais coisa do que a gente acha, né? Mas por que Deus deixa a gente chegar nessas situações assim? Porque Deus sempre quer mudar você, antes de mudar qualquer situação. Deus precisa mudar você. Deus precisa tratar você. A maior parte das vezes em que a gente não recebeu uma bênção ainda, que a gente não recebeu um cuidado, um livramento, algo que a gente queria muito, é porque Deus ainda está trabalhando a gente. Às vezes é o nosso ego, às vezes é a nossa capacidade de dividir, de repartir, às vezes é a nossa capacidade de perdoar, às vezes é a nossa autossuficiência, porque quem acha que está de pé já caiu. Já caiu porque acha que está de pé e não cai de jeito nenhum, sabe? Já é a sua soberba. Então Deus está muito mais interessado em mudar você. Ele vai mudar as circunstâncias? Vai porque Ele te ama. Mas Ele está muito mais interessado em mudar você. E muitas vezes Ele quer usar você para mostrar o agir dele para outras pessoas até. Para que as pessoas possam ver por meio do que Ele fez na sua vida, o que Ele é capaz de fazer na vida de todo mundo. E às vezes você não entende, inclusive, isso. E aí você pensa, nossa, mas Deus me colocou nessa situação tão ruim para que eu pudesse ser exemplo para a vida de alguém? Não. Você se colocou nessa situação tão ruim. É que Deus é tão bom que Ele tira você dessa situação para poder ser exemplo na vida de alguém. Você se colocou. A Bíblia fala que a gente escolhe o que a gente planta. A gente planta. Às vezes a gente acha até que está plantando certo quando está plantando errado. Mas a vida diz que a gente escolhe, a Bíblia diz que a gente escolhe o que a gente planta. Mas a gente não escolhe o que a gente colhe. E a gente começa a colher errado, e a gente começa a colher errado, e a gente continua plantando errado, e a gente continua colhendo errado. E aí Deus pensa, não, eu tenho que dar um basta nessa situação. E aí Ele começa a te ensinar a plantar certo. Mas veja bem, entre você plantar certo
e parar de colher o que você colheu errado, o que você plantou errado, leva um tempo. Leva um tempo, é muita erva daninha, é muita coisa que tem que ser retirada, é muita coisa que tem que ser trabalhada em você, ao seu redor e tal, para Deus poder dar a vitória. Tem o processo dele. Não é porque Deus gostaria de esperar aquela mulher chegar até a situação dos filhos dela terem que virar servos. Não é isso, sabe? É todo um processo que às vezes está mudando a gente, está mudando as pessoas ao nosso redor. Mas Deus vai e faz milagres. E eu queria lembrar vocês que nosso Deus é um Deus de milagres. Porque às vezes a gente esquece. E quando a gente esquece, a gente começa a desenhar situações para Deus. Você começa a desenhar a solução para Deus. Ah, Senhor, então, eu não consigo isso. Então eu vou conseguir um substituto disso. Ou eu vou conseguir isso de uma outra maneira. Ou eu vou fazer isso num outro caminho. Não, pai, eu queria que fosse assim, 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 assado. Mas assim, 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 assado é o ser humano, não é o milagre. Não é o jeito de Deus agir. E muitas vezes as maiores batalhas que a gente tem na vida são as batalhas que a gente luta contra Deus. Porque Ele quer fazer determinada coisa de determinado jeito, mas você quer do seu jeito. E aí do seu jeito a coisa não acontece. Porque eu tenho certeza absoluta que o jeito daquela mulher não era juntar um monte de botija e pegar um pouco de azeite e distribuir em todas as botijas. Porque isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Não faz sentido você ter que correr para os seus vizinhos e pedir vasilhas vazias, sendo que você só tem uma que tem alguma coisa dentro. Não tem sentido isso, tá? As coisas de Deus são sem sentido mesmo, porque são do jeito dele. Sabe, ontem eu estava passando por uma determinada situação, e aí eu estava incomodado, estava chateado, e eu estava querendo saber como me livrar daquilo e tal, e eu comecei a pensar 20 saídas diferentes para aquilo. Eu sou bom disso, de pensar saídas que dependem de mim. Tá? Então, quando eu prego para você, eu estou pregando para mim também. E eu pensei 20 saídas para aquilo. E aí eu pensei, agora eu vou orar. Porque eu preciso saber o que Deus tem para me dizer sobre essas 20 saídas diferentes que eu pensei. Aí eu fui abrir uma palavra que diz assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Que são pensamentos melhores e pensamentos maiores. E eu falei, não é possível, pai. Eu só queria que você me falasse qual dos 20. Mas Deus me disse assim, não é nada disso. É outra coisa. Porque sou eu que sei. Sou eu que sei. Então para de achar que você sabe mais do que Deus. Para de achar que você tem a solução para os seus problemas, que você não tem. Você não tem, não adianta. Aí você pensa, mas então não vou fazer nada. Claro que vai. Deus usa aquilo que você tem. É porque você acha que você não tem nada. Mas Deus usa aquilo que você tem. Aquela mulher tinha uma vasilha de azeite. E Deus usou o que ela tinha. E às vezes Deus usa o que a gente tem para dar a vitória que a gente precisa. Ele vai fazer o milagre, ele vai agir do jeito dele, ele vai fazer do jeito que a gente não espera, na hora que a gente não espera, mas ele usa alguma coisa que a gente tem. Ele usa algo que a gente coloca diante dele. E às vezes esse algo que a gente coloca diante de Deus tem que vir com muita fé. Porque se você não colocar com fé, não adianta nada. Eu hoje estava conversando com uma pessoa, a gente estava falando sobre perdão, e aí essa pessoa falou assim para mim, mas então é só pedir perdão? E a gente estava falando, não é só pedir perdão, é sentir que você se arrepende. Porque não adianta você só falar. Falar, todo mundo consegue falar. Falar, um ator consegue falar. Falar é fácil. Falar, um picareta consegue falar. Agora, você sentir é diferente. E sentir a fé é diferente. Você tem a fé dentro de você. Todo mundo tem fé. Você não nasceu sem fé. Todo mundo tem fé. Só que fé é igual um músculo. A gente exercita e ele vai ficando mais forte. E você exercita e a fé vai ficando mais forte. E você precisa exercitar a fé dentro de você. Aí vem um segredo. Por isso que às vezes Deus te coloca em situações em que você precisa exercitar a sua fé. Porque se você não exercitar, como ela vai ficar mais forte? E às vezes a gente precisa exercitar essa fé. Tá? Mas Deus vai usar aquilo que você tem. Deus vai usar o azeite que você tem. E não interessa se ele parece pouco, se ele parece insuficiente, se não parece a situação que você queria, se não parece a solução que você queria. E Deus traz de onde você não espera. E aí, Deus quer que você também se disponha. Porque aquela mulher teve que agir. E agir no inesperado. Que é, vai lá buscar outras vasilhas. Vai pedir para os seus vizinhos outras vasilhas. Né?
E eu gosto dessa situação porque ela precisou de outras pessoas, inclusive. E às vezes é difícil a gente pedir ajuda. Às vezes você não consegue falar para o outro que você precisa de alguma coisa. Você consegue até falar com Deus, mas você não consegue falar com o outro. Porque você quer mostrar para o outro que você é muito bom. Que você não tem dificuldade nenhuma. Que você não passa por perrengue nenhum. Porque você quer manter o seu ego intacto. Porque a gente entregar o nosso ego a Deus é fácil. Entregar para o outro é que é difícil. Deixar o outro ver é difícil. Tá? Você se quebrantar aos pés de Deus, em silêncio, no teu quarto, no escuro, é fácil. Agora, você se quebrantar e abrir o seu coração e falar com alguém, é muito difícil. Porque ninguém quer ser vulnerável. Ninguém quer mostrar vulnerabilidade perto das outras pessoas. Como se vulnerabilidade fosse um crime, fosse uma fragilidade, fosse algo que você não deve ter. Mas todos nós somos vulneráveis. E às vezes Deus quer que você peça ajuda mesmo. Às vezes Deus quer que você fale com as outras pessoas. E aí o que aconteceu ela se colocou na posição de, se reconhecer como herdeira. 2, pedir ajuda. Né? 3, usar o que ela tinha. Tá? Com fé. E colocar diante de Deus. E aí Deus vai e faz esse milagre todo. E é interessante que sabe até quanto que Deus faz o milagre na vida dela? Até o tanto de vasilha que ela colocou. Tá? Isso é o tamanho da tua fé. É o tanto de vasilha que você coloca diante de Deus. Porque às vezes, Deus fala para você fazer determinada coisa e você fala, tá bom, Senhor, tá aqui uma vasilha. Será que o Senhor consegue encher mais essa e eu fico viva mais uma semana? E os meus filhos só vão ter que ser servos mês que vem? Porque o mês já está acabando? Porque o tamanho da tua fé determina o tamanho do agir de Deus na tua vida. O tamanho daquilo que você acredita. Porque, olha, Deus tem mais. Deus tem muito mais. A Bíblia fala que Deus é o Deus do ouro e da prata. Para começo de conversa. E a Bíblia fala que Deus dá segundo o que ele tem. Ou seja, ele pode dar o tanto que ele quiser. Indefinidamente, sem parar, o tempo inteiro. Ah, Bruno, mas a minha questão é questão de saúde. Tudo bem. A Bíblia fala que pelas pisaduras de Jesus Cristo nós somos sarados. E que a gente faz parte do corpo e do sangue dele. Nós fomos sarados. A Bíblia também fala que se você tem um pecado muito grande dentro de você e você se arrepende, Deus te perdoa e não se lembra mais. Sabe, a Bíblia fala que se 2 ou mais estiverem, ele está ali. E que tudo que você ligar na terra é ligado nos céus. E que tudo que você desligar na terra é desligado nos céus. O que significa que você pode trazer resistência às bênçãos que Deus tem para a sua vida. E você está numa casa de oração, onde as outras pessoas estão orando com você. Eu tenho certeza que nós aqui somos 2 ou mais. E nós somos uma igreja que ora. E se você está com as outras pessoas, você tem esse poder de orar. E de se colocar na presença do Senhor. Mas não limita a tua fé. Não limita a tua fé. Eu vou falar uma coisa que acontece muito comigo. Deus fez uma promessa para mim há uns anos atrás. E ele fez uma promessa muito grande. Muito maior do que eu gostaria até. Para ser muito sincero, eu estava muito satisfeito com muito menos do que aquilo que ele falou para mim. Né? Eu não vou dizer o que é, mas Deus falou para mim uma coisa muito grande. E tudo bem, ele falou, está falado. Tá? Mas tudo o que eu vivi, desde o que ele me falou aquilo, vai ao contrário do que ele falou. Tudo o que eu vivi, todas as tentativas que eu fiz, todas as coisas que eu comecei a fazer depois daquilo, não me mostravam que aquilo lá era impossível. Completamente impossível. Porque nada do que aconteceu depois que Deus me falou aquilo, me direcionou, me levou para aquela direção, pelo menos do jeito que eu consigo enxergar. Porque às vezes Deus leva, você nem sabe, né, que ele está te levando, mas não consigo enxergar. E aí todas as vezes em que eu vejo a circunstância, e a circunstância aparece para mim, que está desdizendo aquilo, eu lembro da promessa de Deus. E eu lembro que Deus falou aquilo para mim. Porque às vezes, Deus fala que ele vai te dar um negócio deste tamanho. E você está com dificuldade de conseguir um negócio desse tamanho. E você pensa, nossa, acho que nem isso eu consigo. Não vou nem lembrar daquilo. Aquilo deixa para lá, mas eu queria conseguir isso daqui. Não, não deixa para lá. O tamanho da sua fé é o tamanho do que Deus prometeu para você.
Deus fez uma promessa para cada um de vocês. Ah, mas Deus nunca me falou nada. Falou sim, é que você não leu o que ele falou para você. Mas ele te fez um monte de promessa, está na Bíblia. E Deus tem promessas para cada um de nós. E aquilo que ele falou se cumpre. Do jeito que ele falou, se cumpre. Mas às vezes ele precisa trabalhar você ainda. E tem uma coisa que eu gosto muito nessa passagem, é que Deus não só resolveu, Deus não só fez do tamanho da fé dela, como Eliseu ainda diz para ela assim, agora você usa isso tudo para você e ainda vende o resto para você poder viver disso. Assim, transbordou. Todas as vezes em que eu penso nas bênçãos de Deus, eu penso dessa maneira, ela precisa transbordar. É financeiro, transborda na vida dos outros. É saúde, usa a sua saúde para abençoar a vida dos outros. É a sua relação com Deus, você tem uma relação muito profunda e que transborda na vida dos outros. Deixa os outros receberem disso também, sabe? Usa para você, para sua família, porque não tem ninguém que vai ganhar o mundo e perder a família, porque Deus não quer isso. Deus não quer isso. Eu vejo às vezes homens e mulheres de Deus que passam muitos dias fora de casa, pregando pelo mundo afora, tal, e deixam suas famílias em casa. E eles perdem a conexão com a família, eles não cuidam da família, e a família está deixada de lado. E Deus não quer que a pessoa ganhe o mundo e perca a família. Ele não deseja isso, tá? Então, quando ele transborda na sua vida, é para você abençoar a sua família também, é para você abençoar os que estão com você. E ele fala, primeiro vocês vão usar, mas transborda. E quando a gente fala transborda, às vezes a gente consegue lembrar do transbordar dinheiro, né? Ah, porque Deus deu muito, então transbordou, tal, eu vou abençoar as outras pessoas. Mas a gente tem tanta coisa que a gente pode transbordar. Conhecimento, sabedoria, amor. Quando você tem excesso de amor, você pode transbordar amor, sabe? A Tati faz exercício com um colega que a gente chama de alegria. Porque todas as vezes que ele chega, ele está sorrindo. Ele transborda a alegria. Essa pessoa transborda a alegria. Eu nunca vi reclamar de nada. Ele está sempre sorrindo. E, quer dizer, essa pessoa está transbordando felicidade. Você já conheceu alguém assim, que entra num lugar e ilumina o lugar? Entra sorrindo, fala com todo mundo, cumprimenta todo mundo, é a pessoa engraçada, tal. Transborda na vida das outras pessoas, sabe? Eu tenho certeza que Deus dá alguma coisa para você que transborda e que é uma coisa boa. E às vezes é sabedoria, às vezes você pode ajudar outras pessoas. Às vezes é paciência. Essa eu ainda estou esperando Deus transbordar na minha vida. Mas na hora que ele transbordar, eu vou usar com os outros. Primeiro eu estou usando comigo. Mas eu estou transbordando com os outros. Mas eu estou brincando, que eu passei uma situação na sexta-feira que foi muito engraçado. Porque eu estava num lugar falando sobre negócios e tal. E era um lugar onde as pessoas podiam me perguntar qualquer coisa e eu ficava respondendo. E uma moça começou a me perguntar o negócio, ela perguntou e eu respondi. E ela não entendeu. E eu respondi de novo, de outro jeito. E ela não entendeu. E eu respondi de um outro jeito, quase desenhando. E ela não entendeu. E eu respondi 5 vezes. E as pessoas que estavam ao redor já estavam olhando com cara feia para ela. Sabe? Já estavam uns meio rindo, outros olhando com cara feia, tal, não sei o quê. E eu respondendo de novo. Ah, Bruno, você estava cheio de paciência? Não, eu acho que se ela perguntasse mais uma vez, não transbordava mais. A real é essa, porque eu não conseguia entender por que ela não estava me entendendo. Mas aí depois ela entendeu, beleza? Não ficou muito feliz, mas entendeu. Ela não ficou feliz com a situação, porque as pessoas estavam todas, né? Já meio rindo, olhando com cara feia, tal, não sei o quê. E engraçado, e eu me senti mal, né? Falei, poxa, acho que será que eu fui grosso com a moça? Será que eu falei de algum jeito ruim e tal, não sei o quê? E aí quando acabou, umas pessoas vieram falar comigo assim, falaram, caramba, como você foi paciente. Acho que você foi mais paciente do que qualquer outra pessoa que seria, tal. Aí eu pensei, oxi, que eu tô transbordando paciência em algum momento. em algum momento isso está acontecendo. Quem diria, disse a minha mãe que está aqui, que me conhece há quase 20 anos. Eu transbordei paciência. Olha só que beleza, sabe? Mas um dia eu pedi paciência. Um dia eu pedi paciência a Deus. Um dia eu pedi paz que excede o entendimento. Um dia eu pedi tranquilidade, sabedoria. Se Deus dá, eu não posso me furtar de falar com as pessoas sobre isso.
Você pode passar para as pessoas. Aquilo que Deus colocou naquelas vasilhas todas que estavam vazias, você pode passar para as outras pessoas. Mas você tem a capacidade de enchê-las. Você tem essa capacidade de encher. Sabe, eu peço a Deus sabedoria. Eu peço muita sabedoria. Eu acho que tem hora que Deus deve falar assim, não é possível, cara, de novo, tal. E eu falo, Senhor, me dá sabedoria. E eu falo, Senhor, me dá sabedoria, me dá conhecimento, me dá capacidade. Eu acho que eu chamo de 20 jeitos diferentes, mas é que eu penso assim, vai que um é complementar do outro. E aí eu falo, pai, eu quero sabedoria, eu quero conhecimento, eu quero capacidade para fazer isso, eu quero inteligência para isso, eu quero não sei o que, nananã. E eu, uma hora que eu acho que Deus só dá um checkzinho assim, fala, de novo, tum, tum, e eu continuo pedindo. Eu continuo pedindo. Não é porque ele não deu ainda, talvez. Tá faltando. Mas o fato é que eu vou deixar ele dar pro resto da vida. E eu vou pedir, eu vou pedir, eu vou pedir. Sabe? E olha como é engraçado a gente poder pedir e a gente entregar a nossa fé nos caminhos de Deus. Deus é muito sábio. Muitas vezes eu já cheguei nesse lugar aqui para poder pregar para vocês e Deus me mostrou muitas coisas sobre a vida de vários de vocês. E eu me sinto muito feliz quando Deus faz isso. Não é para exaltar a mim, mas é para eu ser instrumento. Porque eu sei que a pessoa vai sair daqui mais feliz, mais conectada com Deus, e que Deus vai falar alguma coisa para essa pessoa. E fazia um tempo que Deus não me mostrava nada. E eu entrei numa DR com Deus. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Por que você não está me mostrando mais nada? O que está acontecendo? Por que eu chego ali? Porque eu gosto de ir ali para o cantinho, enquanto o grupo de louvor está louvando, e eu fico orando ali. E uma vez eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu não vejo mais. O Senhor não me mostra mais. O que está acontecendo? Sabe? E aí eu senti que Deus tinha me mostrado uma determinada coisa e eu não tinha falado. E eu não tinha falado sobre aquilo. E aí eu entendi uma coisa, que assim como não vem de mim, eu não tenho o direito de parar aquilo. Porque eu preciso transbordar, porque se Deus me mostra... Deus não vai me mostrar uma coisa da vida do outro para eu saber da vida do outro. Eu nem quero saber da vida do outro. Deus não me mostrou para isso. Deus me mostrou para eu poder falar. E eu pedi perdão a Deus. Eu falei que eu ia transbordar. E aí, de repente, eu estava ali hoje e eu não conseguia nem parar de tremer. Porque Deus começou a me mostrar. Deus começou a me mostrar. Sabe? E eu me emocionei porque eu sei que tem uma amiga esperando por uma vitória muito grande. Deus me mostrou ela recebendo essa vitória. Né? E eu comecei a ficar emocionado e o Senhor foi me mostrando mais coisas, né? E foi me mostrando mais coisas e tal. E aí eu entendi que, poxa, é um dia que eu vou falar de transbordar tudo que Deus coloca na nossa presença. E é um dia que eu posso vivenciar o transbordar, sabe? E olha, eu falo muito, quando a gente está pregando, que nós não somos o centro da vontade de Deus no universo. Não é a gente e o resto é o resto. Porque se fosse assim... E o único propósito de Deus para a sua vida fosse você ser salvo, na hora que você aceita Jesus e é salvo, você tinha um ataque cardíaco, caiu morto. E Deus te levava, porque você já foi salvo. Beleza, tá tudo bem, sabe? Mas não foi isso que Deus falou. Deus falou, ide. Deus falou para a gente ir e falar dele, e tocar, e abençoar, e levar amor, e cuidar das outras pessoas. Então aquilo que a gente vivencia é para a gente poder falar para as outras pessoas. É para a gente contar, ajudar, estender a mão e dizer, olha, eu passei por esse problema financeiro. Eu te entendo. Eu posso te ajudar, eu posso te dar amor, eu tenho empatia por isso. Olha, eu passei por esse problema na minha família, eu compreendo o que você está fazendo. Sabe? Olha, eu já passei por um milagre que se eu te contar, você não vai acreditar. E eu preciso te mostrar isso. Porque Deus é um Deus de milagres. E Deus quer fazer um milagre na vida de cada um de vocês que está aqui, porque Deus não traz uma pessoa para a casa dele para poder falar isso, para a pessoa só ouvir, ficar com sono e ir embora. Então Deus tem um milagre para a sua vida. E Ele tem um milagre que vai depender do tamanho da sua fé. E não interessa qual é o tamanho do seu problema. E não interessa em que pé está o seu problema. E não interessa se o seu problema já chegou num nível de parecer que até os seus filhos vão embora. Não interessa mais. Isso não interessa para Deus. Não interessa a circunstância. Não interessa o tamanho do que você passa. Não interessa nem o que você tem. Porque se aquela mulher não tivesse a vasilha no azeite, Deus usava outra coisa que ela tinha. Mas Deus quer usar o que ela tem para que a gente se coloque diante dele. Para que você se disponha para ele poder usar. Para que você seja co-participante do milagre que ele vai fazer na sua vida. Não é porque ele precisa de você.
Porque se a gente for ler a Bíblia, Deus usa um jumento, Deus usa um monte de outras coisas diferentes para poder falar, para poder agir, para poder abençoar. Deus quer usar você para te dar a sua vitória, para fortalecer a sua fé e a sua relação com Ele. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Se Ele não fosse um Deus de relacionamento, a gente não tinha livre-arbítrio. Nós éramos todos robôs, e cada robô ia lá, tal hora do dia, louvar ao Senhor, depois fazer tudo que tinha para fazer, parava, louvava ao Senhor, todo mundo na mesma hora, do jeito que Deus mandou. Mas não é isso. Deus quer que você queira. Deus quer que você se disponha. Deus quer que você acredite. E Deus quer que você converse com Ele. Porque o nosso Deus é um Deus de conversa. E Ele quer que você converse com Ele. E você sabe que um dia desse eu estava falando sobre isso e um amigo falou assim, aonde na Bíblia está dizendo que Deus quer que eu converse com Ele? Eu falei, meu Deus, meu amigo, olha só, você quer começar aonde? Desde Adão, que conversava com Deus todo dia no final da tarde, né? E vai passando por Abraão, que Deus falava, Abraão, sai da sua tenda. Agora, olha, Deus conversa com a gente. Mas aí você fala, Bruno, Deus nunca falou comigo. Porque você fala demais. Sabe quando você vai conversar com alguém? Você vai conversar com alguém, você não consegue falar nada, porque só aquela pessoa fala? É um pouco isso. Você precisa ter momentos para ouvir a Deus. Então você fica sozinho, sem seus filhos, sem sua esposa, sem seu marido, sem seu cachorro, sem seu vizinho, sem ninguém. Fala para Deus, abre o seu coração, conta para Ele e depois se cala. E deixa Deus falar com você. E Deus vai falar com você. E fala. E Ele fala, só que às vezes Ele vai falar umas coisas que você não quer ouvir. Eu me lembro de um colega meio da Tati, que ele tinha uma vida meio assim, digamos que ele tinha muitas namoradas, né? E ele já era um homem de Deus, nos caminhos de Deus e tal. E aí a Tati, a gente falava para ele assim, olha, você devia mudar isso. Aí ele falava assim, Deus nunca falou para mim que se incomoda com isso. Aí eu falei, você já perguntou? Você já perguntou a Deus? Já deixou Deus te responder? Aí ele falou, eu não, tenho medo da resposta. Então, Deus às vezes vai dizer coisas que você não quer ouvir, tá? E muitas coisas Ele nem vai te dizer porque elas já estão na Bíblia. A Bíblia já fala, inclusive, que é pecado você só olhar para outra mulher. Imagina você fazer determinadas coisas erradas, sabe? Assim, tô dando um exemplo, né? A Bíblia fala que se seu irmão fizer uma coisa com você, você tem que perdoar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, até uma hora que... eu desconfio que o plano de Deus é o seu irmão cansar de fazer mal para você, de tanto que você perdoa ele, não é possível. Porque diz que são 70 vezes 7 por dia. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas ele é meu irmão faz 40 anos, tenho certeza que eu já perdoei ele 490 vezes. Não, é por dia. Deus fala isso que todos os dias você deveria perdoar. Todo dia. É difícil, né? Mas não é, não. É difícil, mas não é. Sabe, depois que a gente aprende, não é, não. E aí você começa a ser diferente, Deus começa a mudar você. Eu queria sempre que você lembrasse que, independentemente daquilo que você está passando, Deus quer mudar você. Deus vai mudar as circunstâncias? Vai. Mas Ele vai mudar você. Porque você é mais valioso para Deus do que aquela bênção que você quer de Deus. Deus valoriza muito mais a relação com você. Deus valoriza muito mais o que Ele tem para você. Do que Ele tem para você. Deus valoriza muito mais o seu crescer com Ele. Você se aproximar cada vez mais dele. Isso Ele valoriza. A pastora Mônica estava orando por mim. Eu estava passando um perrengão assim. E aí o Senhor usou ela e falou assim, filho, todas as dificuldades que você está passando, falou com outras palavras, mas foi isso que ele falou. Todas as dificuldades que você está passando é porque eu tenho bênçãos muito grandes para você. E você precisa ser provado e aprovado. Eu falei, não é possível, cara. Possível. Não é possível. Assim, eu falei, pai, eu já fui aprovado. Eu te amo muito. Meu coração é teu. Tal. E aí, assim, de verdade eu pensei isso na hora. Eu falei, mas eu já estou tão firme nos caminhos de Deus. Né, tal, porque é essa coisa, a gente acha que a gente é muito bom, né? E na hora eu pensei, eu falei assim, nossa, mas eu já estou tão firme nos caminhos de Deus, tal, não sei o quê. E aí Deus falou de novo. É necessário para que você esteja preparado para receber o que eu tenho para você. Eu falei, oh, meu Deus. Então deve estar muito longe ainda do que Deus espera, porque os perrengues são grandes. Então, se Deus usa as circunstâncias para te transformar,
Deus vai me transformar muito, irmão, porque tem uma circunstância que aparece na minha vida de vez em quando. Mas quando a gente começa a enxergar desse jeito, a gente muda o nosso jeito de pensar. Porque se você está andando com Deus, esse é o primeiro passo, tá? Você tem que andar com Deus. Se você não está andando com Deus, esquece todas as outras coisas que eu falei, desde a hora que eu falei boa noite. Se você estiver andando com Deus, a sua vitória é iminente, assim. Ela vai chegar. Ela vai chegar na hora que Deus transformar você. Na hora que Deus tiver colocado você na posição, no lugar de receber a vitória. Até lá, como é que você pode orar? Para falar, Pai, se tiver alguma coisa que tem que ser transformada em mim, transforma logo. Muda logo. Às vezes eu estou orando, eu e a Tati, e a gente fala, Senhor, joga a luz sobre as nossas trevas. Né? Assim, mostra pra gente o que está errado. Né? Senhor, muda em mim o que tiver que ser mudado. Me mostra o que está errado e muda em mim o que tiver que ser mudado. Tal. Ai, porque a gente é muito bom. Não, porque a gente quer chegar do outro lado logo, gente. Sabe? Não quero passar por isso logo. Mostra logo, Pai. Eu sei que tem coisa ruim aí. Mostra logo, transforma logo. Tal, não sei o que eu já vou colocar minhas vasilhas tudo aqui. Só mostra qual é que o Senhor quer usar. Sabe? O que o Senhor precisa de mim, assim. Porque às vezes a gente se coloca na presença de Deus e a gente começa a falar, Pai, muda o fulano. Senhor, muda, tira Beltrano da minha vida. Afasta Cicrano desse emprego, Pai. Dá um trabalho bom para ele lá na Austrália. Sabe? Leva ele pro Japão, Senhor. Dá uma promoção para ele no Japão. Tal, não sei o quê. Mas Deus quer mudar você. Ele não quer mudar o fulano, Cicrano, Beltrano. Sabe? E aí você pensa, não é possível, porque Cicrano e Beltrano são tão ruins. Não, mas isso aí é outra história. Deus vai tratar com essa pessoa lá do outro jeito, lá do outro lado, do jeito dela. Tal. Deus vai tratar o seu e com milagres. Porque Deus faz milagre na nossa vida todo dia. Todo dia. Tem uns que você nem lembra mais. Aliás, você devia ter um caderninho para você anotar todas as coisas boas que Deus já fez na sua vida. Ai, me curou de tal coisa, restaurou meu casamento não sei o quê, arrumou um emprego não sei aonde, me mudou para não sei aonde, fez não sei o quê, tal, sabe? Porque a gente esquece. A gente esquece. Né? Não tem um ditado que diz que o pão comido, a gente não lembra mais como é que é, mas é uma coisa dessa, né? É, coisa de velho, eu não lembro mais porque é de velho. Mas pão comido, né, lembrado, uma coisa dessas aí. Deve ser diferentaço do que eu tô falando, mas é isso que quer dizer, entendeu? Eu não sei, a Tati é mais velha, ela lembra. Como que é, amor? Pão, comida esquecido, alguém da minha idade para poder me lembrar disso. É o pão, viu? Eu acertei de primeira. Pão comido não é lembrado, é esquecido, gente. É a mesma coisa. É a mesma coisa, mas a gente deve ser mais grato. A gente precisa lembrar mais o que Deus faz na nossa vida. Sabe? Essa bicha é rápida para procurar no Google, né? Nossa Senhora. Acho que ela já estava no WhatsApp enquanto eu estava pregando. E aí ela só foi escrever. Eu te perdoo, irmão. Como sou rápido para perdoar, eu te perdoo. Que Deus te ilumine e te abençoe. Eu te perdoo, né? Mas olha, entenda isso. Deus tem coisas... Eu sei que quando vocês estavam aqui e a gente estava louvando, eu senti muitos corações doídos, assim. Muitas mentes preocupadas, angustiadas. Eu senti muita angústia, sabe? Em vários de vocês, assim. Muita angústia, muita preocupação, tal, né? E uma pessoa falando, não sei nem o que eu vou fazer amanhã. Não sei como vai ser nem amanhã, mas eu senti muita angústia, muita preocupação e tal. E Deus trouxe você aqui para te derramar um milagre, para cuidar da tua vida, sabe? Eu queria pedir para você ficar de pé, porque eu vou fazer uma oração por você, para que Deus possa trazer os milagres que Ele tem para sua vida, mas que principalmente Ele aumente a nossa fé e Ele nos coloque na posição e transforme o que precisa ser transformado em cada um de nós, para que a gente apresente o nosso azeite a Deus, apresente a nossa fé e a gente possa mudar as nossas situações. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai, eu me coloco diante de Ti agora e coloco cada pessoa aqui, Senhor, diante do Teu trono, Senhor. Eu quero Te agradecer pela vida de cada um. Quero Te agradecer por tudo que nós já passamos, tudo que o Senhor já cuidou, todos os milagres que o Senhor já fez nas nossas vidas, Senhor. Pai, quero Te pedir perdão por todas as sementes erradas que nós já plantamos. Que o Senhor possa nos limpar, nos perdoar e que nós possamos plantar as sementes certas, Senhor.
Senhor, aumenta a nossa fé, nós colocamos a nossa fé diante de Ti, Senhor. Nós declaramos, Pai, que nós aceitamos o Seu agir, que nós não colocamos limites ao Seu agir. O nosso Deus é o Deus do impossível. Faça o impossível na vida de cada um agora, Senhor. Aquilo que tiver que ser transformado nas mentes, nos corpos, nas situações, nos relacionamentos, nos empregos, nas finanças, transforma agora e faz tudo novo, Senhor. Põe da Tua bênção, da Tua virtude, do Teu amor. Jesus, o Senhor diz que nós somos curados pelas Suas pisaduras. Eu declaro cura para cada um, do corpo, da alma, do espírito, da mente e do coração. Transforma tudo que tiver que ser transformado em nós. Muda todas as situações, faz os Seus milagres, realiza os Seus milagres na vida de cada um de nós. Dê ordem aos Seus anjos a nosso respeito. Senhor, desfaça tudo aquilo que foi feito contra nós, toda palavra lançada, ainda que tenha sido lançada por nós mesmos. Desfaça, quebra agora, Senhor. Derrama a Sua vitória, Pai. Eu declaro a Sua vitória sobre a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.